Chegou a hora de aprender animação. Hoje vamos fazer uma ceninha muito simples. E a partir disso, você, iniciante, vai pegar o conceito geral e poder aplicar nas suas próprias animações. E quando a gente terminar, eu vou te falar sobre o primeiro desafio do canal Roots 3D, que é o desafio de chegar em 1000 seguidores. O meu nome é Stefano Azevedo. E quando o canal chegar em 1000 inscritos, eu vou fazer uma recompensa para vocês. Nesta série do Funko Pop, nós tivemos um episódio sobre os comandos básicos do Blender, 2 episódios sobre modelagem, mais 2 episódios sobre materiais e renderização. E no episódio de hoje vai ser a sua formatura nesse curso de Blender. Você está pronto para virar uma cambalhota? Oi, alunos! E aí, bora animar? Primeira coisa para a gente fazer uma animação é clicar aqui no cantinho e levantar. Pegar essa janela aqui de baixo e colocar no timeline, ok? E agora, vamos esconder isso daqui, ó, porque para começar a aprender animação, eu vou colocar um macaco Suzane aqui no cenário. Então, gente, para você ativar uma animação, basta você pressionar a tecla I. Quando você apertar I, vai aparecer essa janelinha aqui de Insert Keyframe. E o que é um keyframe? Logo você vai entender. Eu vou apertar N para aparecer esse menu aqui ao lado. Vou selecionar o meu objeto e vou pressionar aqui a letra I. E eu vou colocar o keyframe de localização. Então aqui na timeline, gente, no tempo 0, e ele adicionou um keyframe de localização aqui no 0, tá bom? Agora vamos colocar aqui no frame 40. E vamos mudar ele para esse lugar aqui. Vamos apertar I de novo. Colocar de novo o Insert Localização. Agora, entre esses dois lugares, ele preencheu com todos os lugares intermediários. Quer dizer, do frame 0 até o 40, se eu der play, apertando aqui, ele vai para esse lugar aqui que eu mandei ele ir. Se eu colocar ele aqui num outro lugar, apertar I, Localização, aí ele vai passar por esses 3 lugares aqui. Veio para cá, veio para cá. Bacana, né? E quais são essas outras opções de keyframe que eu tenho além de localização? Bom, tenho, por exemplo, rotação. Então, se eu adicionar um keyframe de rotação, e aqui mais para frente, aqui no frame 60, eu rotacionar ele assim, apertar I, e adicionar um keyframe de rotação, então além dele fazer esse movimento de localização, ele também vai girar, olha, girou para cá, e aí, já está pegando a manha da animação? Então vou apagar essa Suzane aqui. Agora a primeira coisa que eu vou fazer é retornar os Funko Pops para a posição inicial, para a posição 0. Então, como é que eu faço isso? Apertando Alt G, ele volta aqui para a posição que ele estava desde o início. E se eu apertar nesse aqui, você vê a localização, está esses X, Y, Z, esses números. Se eu apertar Alt G, esses números todos se tornam 0. Ele zerou a localização. E a rotação é a mesma coisa. Você está vendo que a rotação aqui, eixo Z, está menos 58? Se eu apertar Alt R de Rotate, ele volta a localização para o 0. Agora outro Funko Pop aqui. Alt R, tá bom? Então Alt G, ele volta a localização para o ponto inicial. Alt R a rotação, e o mesmo vale para o S de escala. Se você apertar Alt S, ele volta a escala. Então vamos começar animando esse Funko Pop azul aqui. Vou apertar GZ para ele subir aqui acima da linha do chão, tá? Vou colocar GY para ele vir aqui mais para trás. E qual é a animação que a gente vai fazer, pessoal?
Vou fazer esse Funko Pop virar uma cambalhota, beleza? Então o projeto de hoje é isso, ele vai virar uma cambalhota. Então, essa cambalhota não vai começar no momento 0 do vídeo, tá? Vamos esperar um pouquinho. Vamos fazer com que ela comece no quadro 50. Frame significa quadro. E aqui no 50 vamos inserir um keyframe. Agora, além de localização e rotação, eu tenho esse keyframe aqui chamado Lock Hot. O Lock Hot é localização e rotação, os dois juntos, tá? É mais prático. E agora vamos aqui no 100, tá? Arrastei aqui a timeline para o 100, vamos definir a nova posição dele. Então eu vou apertar GY para ele se deslizar aqui pelo eixo Y. E além disso, eu vou rotacionar ele, ok? Rotacionar no eixo X, né? Até 360 graus. E apertar I, Lock Hot. Beleza? Vamos ver como é que ficou isso aqui. Play. Lá vem ele. Imagina que eu quero que essa cambalhota fique um pouquinho mais rápida. Como eu faço isso? Olha, basta eu selecionar isso aqui e trazer um pouquinho para cá, ó. Trazer aqui até o 90. Pimba! Acho que tá bom assim. Eu quero que o corpo dele se mexa, né? Porque nenhuma cambalhota a pessoa vai fazer assim. Ela tem que, tipo, dobrar os joelhos, né? Se agachar, abaixar um pouquinho a cabeça, assim, encolher a mão, e aí ela vai dar a cambalhota, né? E para fazer uma animação desse tipo, o jeito mais sofisticado é criando um esqueleto. E essa técnica se chama rig. Só que como o tutorial que a gente está fazendo é para iniciantes, a gente não vai fazer com a técnica rig. A gente vai usar uma técnica mais simples. O nome dessa técnica é Shape Key. E antes de fazer as Shape Keys, um detalhe. Eu vou editar ele aqui e vou cortar ele pela metade para eu usar o modificador espelho. Certo? Para ficar um pouquinho mais fácil de eu mexer com ele, porque aí as coisas que eu fizer eu não vou ter que fazer dos dois lados, entendeu? Eu vou fazer de um lado só e ele entra com o modificador espelho para o outro lado. Bom, gente, para adicionar o Shape Key, você vai vir aqui no menu de propriedades até a penúltima aqui embaixo, que são as propriedades do objeto. Vai clicar nele aqui. E aqui embaixo dos Vertex Groups, que são os grupos de vértices, você vai ter as Shape Keys. Shape significa forma e Key significa chave, né? Então nós vamos criar chaves. Você vai vir aqui no modo de objeto e a primeira Shape Key que você vai criar, quando você clica no mais aqui, é a base, ok? Essa é a Shape Key base. Essa daí você não mexe. Você deixa ela parada, ela vai ser a base para as outras. Agora você clica mais para adicionar uma Shape Key nova, tá? E essa Shape Key eu vou chamar de braço. Bracinho. Pronto. Agora, só para você entender logo como que funciona, eu vou fazer uma modificação aqui. Agora, eu saio aqui da Shape Key. Ele voltou para o normal, que é a base. Você está vendo que o bracinho está aqui no 000. Se eu entrar aqui no valor e aumentar de 0 para 1, ele vai para a posição que eu pedi. Se eu voltar para 0, ele volta para 0. Achou interessante? Então vamos colocar esse bracinho numa posição assim de... para cima, comemorando, assim, uma posição de vitória, beleza? Então, selecionei aqui essas partes do braço. Você vai rotacionando. Como é que eu estou fazendo essas rotações? Eu estou clicando aqui, ó, no menu que fica aqui do lado T. Aperta T, T, esse menu abre e fecha. Esse botão aqui você coloca a posição do cursor. Aí eu coloco o cursor aqui, ó, pá, bem aqui no cotovelo. E aqui, na hora de fazer a rotação, eu escolho aqui qual que é o ponto de referência da minha rotação, qual é o ponto pivô. Então se eu clicar aqui, ó, eu seleciono o pivô, eu tenho essas opções.
Eu coloco pivô, cursor 3D. Assim, quando eu rotacionar, ó, ele vai tomar como ponto central o cursor, tá certo? Então, eu rotacionei para cá, vou rotacionar assim, e aqui em cima vou rotacionar assim. Vamos ver como é que se dá essa animação aqui. Valor 0, valor 1, 0, 1, 0, 1. Você já tem o seu Shape Key. Como eu faço para adicionar isso como keyframes aqui na timeline? Vou colocar aqui na posição 0, aí vamos deixar passar um pouquinho aqui. Vou deixar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Do lado do valor da Shape Key tem essa bolinha. Quando você clica nessa bolinha, pá, você cria um keyframe para ela, tá bom? Agora deixa passar aqui até o 10, mudar o valor para 1 e adicionar mais uma keyframe com valor 1. Olha aqui na timeline a keyframe que você adicionou. Agora virar aqui até o 20, voltar ele para 0, adicionar. Deixa passar aqui mais 10, vira até o 30, mover ele para 1, adicionar. Bom, aqui está. Tá, mas se ao invés de eu ficar adicionando tantos, eu posso dar Ctrl+C, Ctrl+V? Posso. Ctrl+C, Ctrl+V, que é copiar, colar. Então deixa eu colocar aqui Delete Keyframes, Ctrl+C. Aí aqui, eu estou no 10, posso ir para o 15, Ctrl+V. Posso ir para o 25, Ctrl+V. Agora olha a ação que ele vai fazer. Mexe o bracinho e pula! Muito bom! Agora deixa eu perguntar uma coisa para você, telespectador. Você gosta de virar cambalhota? Você já se divertiu virando cambalhota? Se você já fez isso, curte aqui esse vídeo. Olha como é que a gente ficou hoje. Sempre olhando para frente de uma tela de um computador, mexendo com o mouse, mas quando a gente trabalha com animação, é o momento para a gente voltar a se sentir em movimento, ok? Então, se você sente isso, curta o vídeo e dá aquela força pro canal. Vou adicionar mais um keyframe aqui, ó. Peraí, que é ele fechando o bracinho, né? O valor aqui volta para 0 e adiciona um keyframe. O que você tem que fazer antes de virar uma cambalhota? Bom, você tem que se encolher, né? Igual um tatu bola, certo? Deixa eu esconder um pouquinho aqui a parede, para poder ver ele de lado tranquilão. E vamos adicionar uma nova Shape Key. Aperta mais aqui. Essa Shape Key vamos chamar de cabecinha. A cabecinha dele que vai abaixar. Tab. Vamos selecionar aqui tudo que pertence à cabeça, né? Pronto. Deixa eu dar uma olhada aqui com o modo wireframe para ver se eu selecionei bacaninha. Não, ó, ainda faltava selecionar este aqui. C. Agora acabei selecionando o ombro sem querer, então C. Clica com o botão central do mouse, também conhecido como rodinha. Pronto. Agora vamos fazer ele dobrar a sua cabeça. Então colocar o ponto aqui do cursor aqui na base do pescoço, tá bom? Eu vou deixar a letra O ativada, o nosso famoso edição proporcional, porque aí quando ele dobrar a cabeça, ele vai puxar junto aqui um pouco da coluna dele, né? Melhor que fique ativado, então. Mas não tão ativado assim. Senão ele vai até aqui embaixo. Mas bem que eu acho que até que tá legal isso aqui. Que ele chega a dobrar aqui o corpo um pouquinho, né? Então, beleza. Rotacionei até aqui, agora rotacionar de novo, mas eu vou diminuir a rodinha que agora é só para ele dobrar a cabeça mesmo. Assim. Muito bom. Vamos ver como é que ficou. No modo aqui normal. Se eu levo o valor para 1, ele dobra assim. Muito bom. Vamos levar o valor para 0 e vamos fazer outras coisas. Ele tem que dobrar o braço assim também, né? Para proteção do rosto dele, né? Afinal, quando você dá uma cambalhota, você tem que pensar na sua segurança. E dobrar também os joelhos. Então vamos começar pelo braço, tá? Vamos adicionar uma nova Shape Key, chamado bracinho, mas na hora da cambalhota. Bracinho, cambalhota, beleza? Vamos editar aqui. Vamos ver como é que tem que ser esse negócio. Vou selecionar aqui, ó. Tá, ó.
Uma dica. Não chegue a selecionar até chegar na axila não, tá? Para um pouquinho antes, que é para ficar mais fácil de dobrar esse negócio. Card G, mandar ele para essa posição aqui, ó. Rotacionar ele um pouquinho, G para cá. Rotate, G. Com as teclas G e R, você já consegue botar quase tudo no lugar que você quer, tá bom? Você vai apertando GR, GR, GR. E a mãozinha dele. Apertar C aqui, selecionar só a mão aqui. Opa, selecionando o corpo todo aqui. Vamos lá. A partir daqui. C. Selecionar aqui só a mão. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos ver até onde que ele selecionou aqui no punho. Não, selecionou demais aqui. Tirar aqui o punho. Tirar tudo isso aqui do punho. Pronto, só a mão mesmo. E agora, colocar aqui o cursor bem aqui. E dar um rotate assim. Pronto. Acho que tem que vir um pouquinho mais para baixo aqui. Será que assim vai ficar legal? Vamos ver. Primeiro, como é que ficou esse movimento? Valor. Tá, beleza, né? Agora vamos ver com a cabeça em ação. A cabeça vem para cá. E o braço vem para cá. Será que deu certo? O que eu não quero é que o braço fique... Ó, o braço está muito em cima do rosto, né? Então eu vou apertar G, deixar um pouquinho mais para baixo ele aqui. Rotacionar um pouquinho para cá. Agora vamos ver. Ele chega a encostar no rosto, mas ele está encostando até que está uma distância ok, né? Está coerente com uma cambalhota, como uma cambalhota deve ser. Agora vamos fazer esse trabalho no joelho. Então, pessoal, vamos lá. Criar uma nova shape key aqui, chamada joelho. Entra no modo de edição e vamos ver ele de lado. Acho que uma boa maneira é simplesmente selecionar tudo que tem aqui, ó. Apertar GZ e abaixar aqui ao máximo, tá? Abaixar, abaixar, abaixar. Vai ficar bem dobradinho assim. E aqui eu vou pegar esta e esta, ou seja, essa volta aqui que o joelho dá. E vamos colocar ela numa posição melhor, assim, já que o joelho está dobrado. G, colocar ela mais para frente, né? E vamos fazer mais um detalhezinho para ficar bem mais chique. Que tal selecionar aqui o pé? Ó, gente, vamos selecionar aqui a parte do calcanhar dele. Como? Vou dar B, selecionar aqui o pé inteiro, tá? Agora vou colocar B e arrastando com a rodinha do mouse, ao invés de... ele vai desselecionar esse setor aqui, beleza? Vamos ver como é que tá. Selecionou aqui o calcanhar todo, dá uma volta aqui para ver se realmente está selecionado aquilo que você quer. E agora eu vou dar rotacionar aqui, ó. E levantar o calcanhar assim. Dá uma agachada e se levanta. Você vai reparar que, para isso, o seu calcanhar ele sai do chão, assim, para você conseguir se equilibrar, né? Ficar de cócoras. Uma posição muito utilizada na capoeira. Joelho dobrado, cabecinha abaixada, bracinho protegendo o rosto. Agora ele pode dar uma cambalhota, hein? Vamos ver, ó. Chumba! Então, bora fazer nossa animação, né? Qual que é o estado inicial de cada um deles? 0. Então, vamos colocar aqui 0, 0, 0, tá? Agora ele vai fazer sua cambalhota. Então, primeiro ele comemora e aquele chumba pula. Então, esse momentinho aqui, antes dele pular, é o momento que ele vai dobrar o joelho, né? Então, aqui, ó, aqui ele tá com o braço levantado, né? Então, quando ele está abaixando o braço até aqui, ele já pode pegar e dobrar o joelho, né? Então, eu vou pegar esse momento aqui. E no joelho eu vou criar o primeiro keyframe. Como eu faço isso? Eu venho aqui em valor.
e clico na bolinha aqui do lado do valor, que é o 0, se torna o meu primeiro keyframe. E ó, se eu vier aqui na timeline e clicar nessa setinha aqui, ele vai aparecer, né, em detalhes quais são os meus keyframes. Aí o braço está abaixando e ao mesmo tempo o joelho está abaixando. Então aqui vamos colocar o valor 1. Tá, beleza? Dobrou o joelho, tá? Se preparando para saltar, né? Depois de dobrar o joelho vai fazer o quê? Vai dobrar a cabeça assim e aí o braço, né? Então aqui na cabeça vou colocar o keyframe aqui no valor, que está de 0. E aí ele vai mais devagarzinho, não vai fazer assim tão rápido. Tchum, vou fazer ele um pouco mais lentamente. Até aqui, antes dele pular, ele ainda vai estar... um frame antes ele vai estar ainda dobrando a cabeça. Então aqui bota para 1. E o braço? Começar aqui nesse momento. Ele vai começar a dobrar o braço. Pim. E aqui a gente vai estar com o braço todo dobrado aqui. Valor 1. Então pronto, ó. Comemorou, dobrou o joelho, abaixou a cabeça e trouxe os braços para o rosto e pimba! Deu a cambalhota. Muito bem, aí quando ele termina de dar a cambalhota, vou falar um truque aqui para vocês, tá? Nesse momento ele, pá, pisou o pé no chão. Então, aqui no joelho eu vou dar um keyframe aqui, mais um. Vamos fazer uma gambiarra. Quem aqui gosta de gambiarra no 3D? Levanta a mão. Quando você dá um salto, na hora que você cai no chão, você amortece a queda, certo? E uma maneira da gente fazer isso, já que a gente chegou aqui já no valor 1, aqui é mudar o range. Range significa a amplitude, certo? Então a amplitude dele vai de 0 até 1. Se eu mudar o range, o máximo, ao invés de 1, eu colocar 1,5, eu ainda posso aumentar mais do que isso. Então aqui do 90, eu vou botar aqui no frame 100. No 100 ele vai para 1,5. Ó, como deu certo. Eu aumento aqui para 1,5 e aperto aqui, pimba, para criar mais um keyframe. Eu fiz ele em 10 frames para amortecer. Acho que 10 frames é muito. Se forem 5 frames, então é só clicar aqui e arrastar até a posição que você quer. E aí ele amortece. Tchim! E volta. Aqui depois de 5 frames, ele tem que voltar para o 1. Valor 1. Clica. Vamos ver. Tchim! Vamos lá. Play. Tchupla. Pim. Acho que rolou. Acho que deveria ser um pouco mais rápido. Aqui, ó. Desceu, amorteceu. Aí depois de amortecer, ele tem que se levantar, né? Terminou de fazer aí a cambalhota dele. Então do 98 até o 110, eu vou fazer com que o valor do joelho dobrado chegue a 0. Pronto. Agora vamos fazer ele erguer a cabeça dele. Que tal se aqui, ó, que tal se ele começar a erguer a cabeça quando ele está no final da cambalhota? Imagina que você está virando uma cambalhota. Quando você está terminando, você já está... Depois que você virou de ponta cabeça, dali para frente você já está querendo voltar a sua cabeça para a pose normal, né? Então quando ele está aqui, ó, já vou colocar aqui um keyframe aqui. Tap. Até ele pousar aqui, ó. Tchum. Vamos fazer com que a cabeça fique na posição 0. Tchum. Certo? E agora só falta o braço. Vou criar um keyframe aqui do braço que está na posição 1. E aqui o braço pode voltar para a posição 0. Muito bem. E agora, o que ele vai fazer depois de virar sua cambalhota? Ele pode fazer aquela comemoração de novo. Eba! Vou adicionar um keyframe para ele aqui em 0. Foi adicionado. Aí um pouquinho depois, levar para 1. Beleza?
Então ele vai terminar o seu mortal e abrir os braços. Assim. Yes! Ele vai ficar um tempo com o braço aberto e abaixar o braço para a posição inicial. Vamos ver como é que ficou isso até agora. Play. Beleza, os movimentos estão legais. Eu acho que agora a gente tem que caprichar um pouquinho no movimento do pulo, propriamente dito. Porque é o seguinte, esse pulo está meio estranho, porque os movimentos do Blender, eles têm uma tendência a ser suavizados, tá? O que significa que ele começa mais devagar, aí no meio ele atinge a velocidade máxima e depois diminui. Isso funciona bem para a maioria dos movimentos. Mas para o caso desse movimento, eu acho que isso fica meio estranho, fica meio irreal. Então vamos deixar esse movimento mais natural, alterando essa opção aqui. Você clica aqui em cima, e ao invés de Timeline, você vem em Graph Editor. Esse editor é justamente onde a gente vai encontrar essas velocidades. E você vê que todas elas, que a gente adicionou keyframes, esses keyframes são representados aqui por essas curvas, tá? Então vamos clicar aqui para abrir. Essas aqui são os shape keys e aqui é o do Lock Hot, localização e rotação. Clica aqui no do Lock Hot e ele se move em qual direção? Na direção Y, certo? E olha como é que está esse movimento Y. Ele é uma curva, certo? Significa que ele começa mais devagarzinho. Você vai vir aqui nas transformações de objeto, localização no eixo Y, vai dar 2 cliques nela, de modo que ela está selecionada. E olha, tá vendo essa curvinha aqui? Se eu clicar nessa alça, eu posso manusear qual que é o formato dessa curva. Então, se eu deixar essa curva meio exagerada para cá, o movimento vai começar bem lento e depois tchum, ele vai lá para frente. Isso eu digo o movimento para frente e para trás, né? E não é isso que eu quero. Eu quero que ele fique reto. Então eu vou dar clique direito. E aqui, modo de interpolação, eu tenho essas opções curvas aqui, eu tenho a opção linear. Quando eu clico linear, tchum, pronto, ele virou uma linha reta. Só achei um pouco estranho que aqui no comecinho, ó, ele dá uma deslizada, ó, antes de começar. Ó. Ele vem, desliza um pouquinho e aí ele começa. Então, como evitar isso? Bom, é só fazer que o movimento comece a partir daqui, ó. A partir daqui. Então eu posso apertar G, posso clicar aqui, e com a letra G é a mesma coisa, para movimentar. Se colocar G, X, ele vai movimentar retinho aqui, vem até aqui. Ó. Tchum, acho que ficou melhor assim. Agora vamos pegar o amigo dele, né, o outro Funko Pop, e vamos fazer com que ele apareça na cena. Vamos fazer o outro Funko Pop ser animado também. Então vamos fazer aparecer essa parede, que está escondida. E vamos lá, na posição inicial, esse Funko Pop aqui está bem pertinho aqui da parede, e o outro, acho que ele deve ficar aqui, ó, do lado da parede, assim, tá? Rotate Z, aqui, Rotate Z, ele está rotacionando, né, de acordo com o cursor 3D. Então vou mudar aqui, ao invés de cursor 3D, colocar origem individual. Rotate Z. Pronto. E qual é a animação que o amiguinho dele vai fazer? Olha, eu quero fazer uma animação dele apenas olhando assim. Ele olha para o amigo dele, olha e pronto, só isso. Olhar já é algo, né? Vamos vir aqui. Adicionar uma Shape Key, nova Shape Key básica. Agora, vou selecionar a cabeça dele. E vamos colocar aqui, nova Shape Key aqui, cabeça 1. Agora vamos colocar aqui, Rotate Z, aqui ó, olhando para o amigo, certo? Muito bem.
Agora vamos colocar outra shape key, que vai ser o cabeça 2. Agora vamos colocar ele aqui, ó, no ponto final do movimento. Vamos colocar aqui, rotate Z. Tá aí, olhando para o amigo. Pessoal, e agora o que falta? Eu criar aqui os keyframes na minha timeline para cada momento, né? Então, ó, ele está comemorando. Eba! Na hora que ele levantou o primeiro braço, chamou a atenção dela. Então ela vai virar a cabeça para olhar para ele. Então vamos clicar aqui nas propriedades dela, né? Vamos pegar aqui cabeça 1. Vamos clicar aqui, o valor está em 0. Criar um keyframe aqui. Aí, um pouquinho depois, ela vira a cabeça. Vamos criar, deixar 1, certo? Aí ele começa a pular aqui, ó. Aí aqui vamos deixar o valor da cabeça 0 de novo. A cabeça chegou aqui até a metade. Vamos criar o keyframe dela virando a cabeça para o outro lado. Então aqui valor, vamos... Cabeça 1, ela olhando para a esquerda. Cabeça 2, ela olhando para a direita. É verdade, dava para fazer isso do jeito mais prático, né? Num movimento só, mas eu acabei fazendo em 2 etapas, então deixa assim mesmo. Vou deixar aqui, adicionar mais um shape key aqui, no 0, e aqui ó, ele terminou de dar a cambalhota, a cabeça dela aqui, vamos aumentar esse valor para 1, e pronto. Vamos ver como é que ficou a animação. Ela está aqui, ó. Vou deixar ele aqui nesse modo para ver mais rápido essa animação acontecer. Vamos lá? Aqui o bichinho comemora, ela olha para ele. Ele dá a sua cambalhota. Ela continua olhando para ele. E acabou. É quando termina, vamos fazer o seguinte. Ele terminou, levantou os braços. E agora a outra Funko Pop, ela pode voltar a sua cabeça para a posição normal. Então ela volta a cabeça dela aqui para a posição 0. Então, pessoal, agora que nós já temos a nossa animação, vamos ver como faz para renderizar a animação. Um passo muito importante esse, não é? Vem aqui em propriedades de output. E o número de frames, ele vem de 1 até 250. Mas se eu fizer isso, aqui já terminou o que tinha para terminar. Daqui para frente ele vai ficar renderizando muitas cenas iguais. E isso a gente não quer, né? Então, quando ele chegar aqui, ó, até os 130, já terminou o que tinha que fazer. Então, vamos deixar aqui até os 133, é o último. Então, frame start, 1, frame end, 133. Beleza? FPS, vamos deixar 24 frames por segundo mesmo, tá? Agora, vamos posicionar a câmera. A câmera estava nessa posição aqui, mas essa posição talvez não seja a melhor para eu ver essa cena. Então, primeiro, qual vai ser a resolução dessa filmagem? Eu vou colocar a resolução 1080 por 1350. Por que eu vou colocar essa resolução? É porque esta é a resolução padrão dos vídeos do Instagram. Não sei se vocês já repararam, no Instagram, quando você posta um vídeo, ao invés de colocar ele no formato quadrado, você tem um padrão novo que é colocar ele meio retangular, assim, que é uma proporção 5x4, ok? 4 de base e 5 de altura. E esse 5x4, a dimensão ideal é isso. É 1080 por 1350. Agora, vamos achar aqui uma posição legal para essa câmera. Eu acho que, assim, esse ângulo aqui, ó,
eu quero um ângulo que ele termine a cambalhota assim, ó. Para mim, esse ângulo tá massa. Então, para colocar a câmera exatamente nesse local que eu estou vendo ela, eu posso usar o atalho Ctrl Alt 0, ok? Só que a Ctrl Alt 0, pessoal, aqui, ó, do teclado numérico, é este 0 aqui, tá bom? Não adianta o 0 aqui de cima, tem que ser o 0 numérico. Por isso, em muitos notebooks você não consegue apertar esse atalho. Você precisa ter esse teclado aqui. A maioria dos notebooks não tem esse teclado numérico. Então você vem aqui no negócio que eu mostrei outro dia. Você vem em View, alinhar, View, que é visão, alinhar visão, e aí você coloca aqui, alinhar a câmera ativa a visão. Tanto é que aqui está o atalho, Ctrl Alt, Numpad 0. Numpad é o teclado numérico. Então vamos lá. Será que está bom realmente esse ângulo aqui? Vamos selecionar a câmera. Vou selecionar a câmera aqui, clicando nela. Vou apertar 0 do teclado numérico, eu vejo a visão da câmera. Se você não tem teclado numérico, você clica aqui, ó, nessa câmerazinha aqui, mesma coisa que apertar 0. Vou apertar G para colocar na posição ideal. Ó. Aqui, terminou o movimento aqui. Ainda não sei se essa posição é ideal mesmo, mas vamos lá, estamos tentando. Ó. Ele com o bracinho aberto aqui. Outra configuração aqui para calibrar a câmera é o zoom da própria câmera, né, a distância focal dela. Então, com a câmera selecionada em propriedades, você tem aqui essa opção de câmera aqui. Clica nessa opção da câmera e aqui você vai ter a distância focal. A minha distância focal está 40 milímetros. Eu quero que fique assim um pouco mais próximo. Então, vou colocar a distância focal 70 milímetros, ok? E aqui, uma coisa é a distância focal mesmo, outra coisa é o zoom, né? Então aqui, se eu apertar G para mover a câmera e apertar clique central do mouse, ou seja, a rodinha, clicar com ela, eu consigo afastar e aproximar. Pessoal, finalmente eu cheguei aqui numa posição de câmera legal, tá? Quer dizer, os dois personagens estão dentro da cena, desde aqui do início eles estão dentro da cena, aqui no final os dois estão dentro da cena, um não fica tampando na frente do outro. Então é isso, gente, você vai mexendo aqui com Ctrl Alt 0, aqui a distância focal e o zoom, até você encontrar uma posição legal aí para sua câmera ficar. Eu demorei um pouquinho de tempo aqui para fazer isso, porque só mesmo quando eu peguei a parede e a boneca cor-de-rosa e trouxe assim mais para perto da cena, é que eu consegui realmente achar um ângulo que ficou massa. Mas beleza. Vamos ver como é que renderiza finalmente isso aqui, gente. Parabéns! Você agora está formado! Você concluiu o curso e eu fico muito feliz por você. Aqui do lado, eu estou passando algumas outras animações que eu realizei recentemente no Blender. Agora eu vou te dizer qual vai ser a recompensa quando o canal atingir 1000 inscritos. Eu vou gravar um vídeo especial contando uma história da minha vida, onde a arte me trouxe um grande aprendizado, onde a arte me mostrou uma direção no momento que eu não sabia qual caminho seguir. E até hoje eu sou muito grato por esse aprendizado que eu tive e eu quero compartilhar essa história com vocês. E como você pode ajudar o meu canal a atingir 1000 inscritos? Simples. Basta você compartilhar esses vídeos com outras pessoas. Então a gente termina por aqui. O canal vai ter outros tutoriais para você continuar aprimorando a sua técnica. A gente se vê por aí. Muito obrigado.